Diagrama de Wolff, sistema tetragonal, classe piramidal. No sistema tetragonal nós temos então uma classe que é a classe das pirâmides, e pirâmides são formas abertas. Então nas pirâmides nós vamos ter sempre algumas faces convergindo para cima ou para baixo, tanto faz. Então nós podemos ter uma pirâmide trigonal com três faces convergindo para cima e aberta embaixo. Para fechar uma pirâmide trigonal embaixo, nós precisamos do pédion, que é a face isolada, que é uma face única. No sistema tetragonal temos quatro faces convergindo para um vértice. No sistema hexagonal temos 6. No sistema rômbico temos 4 de novo, mas no sistema tetragonal o eixo x e o y são iguais. No sistema rômbico x e y têm comprimentos diferentes. Nós podemos ter a ditrigonal, que é simplesmente quando uma face da trigonal se divide em duas. Então nós temos aqui alternadamente ângulos mais abertos e mais fechados. A mesma situação se verifica aqui no tetragonal. Cada tetragonal se divide em duas, e no hexagonal também. Então na pirâmide hexagonal nós podemos ter cada face dividida em duas, e aí nós vamos ter a dihexagonal, onde fica muito difícil observar a alternância de ângulos mais abertos e ângulos mais fechados, ângulos mais obtusos e ângulos mais agudos. Bom, na classe piramidal do sistema tetragonal, nós temos como simetria apenas o eixo de ordem 4. Então a simetria aqui é fácil de representar, eixo de ordem 4, e na realidade essa classe tem pouquíssima importância prática. Apenas 5 minerais cristalizam nessa classe e todos eles são raros. Mas é um exercício de cristalografia interessante. Por exemplo, se nós marcamos uma face aqui na periferia do diagrama, nós temos então aqui marcada uma face vertical paralela ao eixo Z. E em função deste eixo de ordem 4 que nós temos no centro, nós aplicamos aqui a regra do eixo de ordem 4, que é a única que nós conseguimos aqui usar. E repetimos a face 4 vezes ao redor do eixo de ordem 4. Então, nos cristais desta classe, nós podemos ter esta forma: inicia com essa face aqui, repete a face aqui, repete a face aqui, também repete aqui. Então, nós vamos ter aqui um prisma de primeira ordem. Prisma tetragonal de primeira ordem. Se colocarmos a face aqui seria a face 110, aqui seria 100, 110 aqui, a mesma sistemática. A face se repete aqui, se repete aqui, se repete aqui, prisma de segunda ordem. Não adianta muito colocar a face aqui, que também só vai repetir 4 vezes, e vamos ter um outro prisma vertical. Se nós colocarmos a face aqui, nós vamos conseguir apenas uma pirâmide, porque, obedecendo a regra do eixo de ordem 4, nós vamos ter então a repetição dessa face aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, exatamente. Nós vamos ter a repetição dessa face aqui, e nós vamos ter a repetição desta face aqui. Então nós temos 4 faces ao redor do eixo de ordem 4, isso é uma pirâmide. E não há como criar uma forma mais complexa. Nós podemos colocar as faces, por exemplo, aqui nas diagonais, vai dar uma pirâmide de novo. Nós podemos colocar, inclusive, uma face, digamos, aqui no HKL. Então, normalmente essa é a forma principal da classe. Mas aqui, de novo, em função da regra do eixo de ordem 4, isso aqui vai dar de novo uma pirâmide voltada para cima. É claro que nós podemos substituir essas cruzinhas por bolinhas, que seriam pirâmides voltadas para baixo. Então, se eu colocar, por exemplo, uma bolinha aqui, uma face voltada para baixo, ela se repete, usando a regra do eixo quaternário, ela se repete 4 vezes ao redor do eixo de ordem 4, e eu tenho agora uma pirâmide voltada para baixo. Absolutamente nada impede um determinado mineral de criar, por exemplo, uma forma que tenha uma pirâmide voltada para cima e uma pirâmide voltada para baixo.
E nós olhamos o mineral e vamos achar que é uma bipirâmide e fomos enganados de novo. Bom, temos uma forma diferente aqui, que é a seguinte: colocando uma face aqui no centro, nós conseguimos nas outras classes do sistema tetragonal o pinacoide. Aqui não. Aqui nós temos apenas o eixo de ordem 4 e não há nenhum elemento de simetria que me permita repetir essa face embaixo, ou seja, cruzinha e bolinha juntos. Então esta face aqui no centro será o pédion, que é uma face isolada. Então eu posso combinar aqui, por exemplo, a pirâmide voltada para baixo, formada por essas 4 bolinhas, representada por essas 4 bolinhas que são faces voltadas para baixo, com o pédion, que está representado aqui como cruzinha. Então será uma pirâmide voltada para baixo com um pé da pirâmide, com um fechamento da pirâmide formado por um pédion. E eu posso inverter a situação. Eu posso usar essa pirâmide aqui voltada para cima e eu colocar uma bolinha aqui no centro, uma face voltada para baixo, que acaba fechando essa pirâmide voltada para cima. Então tem várias possibilidades aqui, mas as formas aqui são restritas. Eu consigo, portanto, prismas, pirâmides e um pédion. E não temos mais elementos de simetria para criar outras formas. Então essa é a configuração da classe piramidal do sistema tetragonal. Como eu disse, apenas 5 minerais cristalizam nessa classe, todos os 5 são raros.